Hoje vamos falar de quando os russos invadiram as ruas brasileiras. Sim, isso aconteceu há mais de 30 anos atrás. E hoje vamos falar um pouco mais sobre isso aqui no canal PL. Olá amigos, esse é o canal PL para você. Se você não é inscrito, inscreva-se, já deu o joinha, por favor, ajuda demais as nossas produções. Olha, em 1990, o então presidente que havia sido eleito nas eleições de 89, Fernando Collor de Mello, resolveu abrir as importações para veículos automotores. Isso, as importações estavam fechadas desde 1976. Haviam sido fechadas na época do governo Geisel e ficaram fechadas aí por bastante tempo, modificando totalmente o cenário da indústria automobilística nacional. Uma das primeiras empresas a desembarcar por aqui após a abertura foi a Lada, e o primeiro modelo apresentado foi o Lada Laika, ou Lada 2105. As propagandas da época já faziam até graça com o design velho e quadradão do carro, que àquela altura do campeonato já era considerado mesmo ultrapassado. O slogan até dizia: o design é de graça. Sabe quanto custa um motor resistente e confiável como esse? Uma fortuna. Mas para você, a Lada faz por um precinho camarada. E um câmbio de 5 marchas, você faz ideia? Para você, a Lada faz por muito menos. 4 portas e um amplo porta-malas. Sabe quanto custa? Mas para você, a Lada faz pela metade. E um design arrojado? Caríssimo. Mas o design, a Lada faz de graça para você. Laika, para você um preço especial no seu revendedor Lada. Junto com o sedã foram apresentados também a versão SW, a versão perua do Laika, o Jeep Niva e também o hatch Samara. Esse era o menos velho, vamos dizer assim, né? Esse carro, o Lada Samara, era um carro que havia sido projetado no começo dos anos 80, lá na antiga União Soviética, né? Hoje Rússia. Na verdade sempre foi Rússia, né? Mas naquela época era aquele conglomerado ali das repúblicas socialistas soviéticas. O sedã Laika, apesar de pouco tempo vendido por aqui, foi fabricado lá na Rússia por mais de 40 anos e teve origem na VAZ, V-A-Z, que é o nome russo que eu vou tentar ler aqui, ó. Volksky Automobilny Zavod, fábrica de automóveis do rio Volga, que foi fundada em 1966 por decisão do Conselho Ministerial da então URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em abril de 1970, com a licença da Fiat italiana, a empresa começava a produzir o sedã 4 portas, que foi denominado de VAZ 2101. Era um derivado direto do Fiat 127 italiano. O carrinho passou a ser exportado para diversos países e o nome Lada foi adotado para as exportações que estavam sendo feitas para vários países do mundo. Em 1972, era lançada a versão SW, que ficou conhecida como 2102. Então o sedã 2101 e a perua 2102. Os modelos que chegaram aqui no Brasil nos anos 90 já eram uma nova geração em relação a esse 2101 e 2102. Eram o 2104 e 2105, que haviam sido lançados no começo dos anos 80 lá na Rússia. Após a abertura das importações aqui no Brasil, qual foi a primeira marca a desembarcar e fazer sucesso por aqui? Mercedes? BMW? Nada disso. Foi a russa Lada. Apesar de que o primeiro carro importado a desembarcar em solo brasileiro após a abertura foi uma Mercedes, mas a primeira marca a se instalar realmente foi a Lada. A iniciativa de importar carros da Lada foi do empresário Martin Rodin, diretor da Motores Internacionales. Ela estreou por aqui com forte campanha publicitária e um objetivo de vender até 50 mil unidades por ano. Aliás, por falar em forte campanha publicitária, no ano de 1993, como todos sabem, a Volkswagen voltou a fabricar o Fusca a pedido do então presidente da República, Itamar Franco, que havia assumido após o impeachment do Collor. Isso gerou uma propaganda do Lada Laika que mostrava as vantagens do Lada em relação ao Volkswagen. Vale também salientar, notarmos como naquela época, curioso, os preços naquele período pré-plano real, os valores eram tratados muitas vezes em dólar. Pronta entrega. Amplo porta-malas. Até que o capô é aproveitável, né? Desembaçador do vidro traseiro. Vidro traseiro. Quinta marcha. Marcha ré. Importado.
Quem se importa? $7.200. 6.800. Seu objetivo era vender 50 mil veículos por ano. Em 22 de outubro de 1990, os primeiros veículos desembarcaram no Porto de Santos. Esses carros desfilaram no Salão do Automóvel daquele ano. E enquanto esses carros desembarcavam por lá, todo o processo de instalação e implementação da rede de concessionários Lada já estava em plena execução, todo esse processo, e esses carros que desembarcaram lá desfilaram no Salão do Automóvel daquele ano. O Laika era enfatizado por sua robustez mecânica, deixando de lado a questão do design. O Lada Niva prometia levar o jovem brasileiro pelo mau caminho com o Niva 4x4 de tração integral. Depois foi a vez da modelo Helena Utikina a apresentar o Lada Samara, que tinha um design menos velho. Agora você vai ver dois grandes exemplos da nova estética russa. Aqui, o Helena Utikina, top model, inteiramente fabricada na Rússia. Aqui, Lada Samara, surpreendente em cada detalhe, também inteiramente fabricado na Rússia. O Lada Samara você encontra em mais de 100 revendedores Lada no Brasil. Agora ela, só na Avenida Kirovsky 55, Leningrado. Lada Samara, a nova estética russa. Olha, em 90 o mundo começava a apresentar os primeiros sabores do fim da Guerra Fria. O Muro de Berlim, que havia sido derrubado em 89, mas em 90, quando a Lada chegou por aqui, a União Soviética ainda existia, apesar de estar próxima do colapso, ainda estava em vigor. Por isso as primeiras propagandas da Lada por aqui enfatizavam costumes comunistas, por exemplo, como o fato de os carros russos, na palavra deles, serem projetados para durar 20 anos, enquanto no pensamento deles os carros no mercado do mundo capitalista eram fabricados com obsolescência programada para girar e estimular o giro da economia. Então esses fatores comunistas, apesar do fim da União Soviética em 91, ainda influenciava sim as propagandas da Lada, até por aqui no Brasil inclusive. Em 1991, a Lada já conquistava sua sede própria na Avenida do Sumaré, em São Paulo, com mais de 500 funcionários, além de uma rede de concessionárias com 125 revendas, um número de respeito para uma marca que estava recém-implementada aqui no Brasil. Mas nem tudo foram flores na vida da Lada, né? Em 92, a revista Quatro Rodas promoveu um teste de longa duração com o Lada Samara. Várias críticas foram feitas ao carro, chegando ao ponto de ter no caderno de bordo, onde eram feitas as anotações de eventualidades que aconteciam com o carro, chegaram a ter mais de um relato a cada 1000 quilômetros. E no final dos testes, o motor do carro, inclusive, foi trocado 2 vezes, além de vários problemas também na parte interna, maçaneta do vidro que quebrava. O carro, inclusive, no final do teste dos 60 mil quilômetros, não foi aprovado. O Lada Samara foi reprovado nesse teste. A Lada até ia bem, sabe? Ia bem. Mas não contava com o espírito predador da indústria nacional. O mercado selvagem mostrou a sua cara. Se antes uma indústria que pedia a abertura das importações, uma vez que abertas, agora colocavam empecilhos e dificuldades para as empresas que importavam veículos. Isso mostrava claramente que a indústria nacional queria sim a abertura das importações, mas queria era dominar também as importações e não dar muito espaço para indústrias independentes, como era o caso da Lada, que tentou a sorte por aqui. Uma das dificuldades impostas foi quando a Lada tentou vender o Lada Laika para taxistas com IPI reduzido. Isso não foi possível. Isso foi também derrubado por esse conglomerado indireto de indústrias, de marcas. No ano de 1995, por exemplo, já haviam cerca de 370 mil veículos importados rodando aqui no Brasil, mas grande parte deles haviam entrado aqui por importações de empresas ligadas a essas grandes marcas. Só para citar um exemplo mesmo, a GM do Brasil importou e vendeu por aqui os Saab, por exemplo. Inclusive até esse ano de 95, cerca de 70 mil veículos da Lada foram vendidos por aqui. Isso incluindo o Lada Laika SW, o Niva e também o Samara. Nesse ano, uma alteração brutal na cobrança de imposto para a importação de veículos foi realizada para empresas que não haviam sedes no Brasil. Isso afetou diretamente a Lada, que não viu realmente outra alternativa a não ser encerrar
as importações, consequentemente encerrando suas atividades. Terminava ali a breve passagem da Lada em território brasileiro. Foram 5 anos aí de importações de veículos russos. Hoje, quase 30 anos depois, vemos ainda, não tão fácil, mas vemos alguns veículos remanescentes dessa época. O Lada Laika, ele hoje começa já a ganhar a graça de alguns colecionadores, quem gosta de carro antigo. O Lada Niva ganhou realmente a simpatia de trilheiros, jipeiros, e hoje é um carro bem conceituado nesse universo off-road. É um carro bom realmente. E o Lada Samara, que era o mais moderno, mas é o que menos se vê. Esses carros são robustos realmente, mas no Brasil eles sofrem com falta de peças e tudo mais. Atualmente a Lada é uma das marcas da aliança Renault com a Nissan. A marca pertence à AutoVAZ e sua fábrica fica em Togliatti, na Rússia. Desde 2016, o controle total da empresa pertence à Renault, que inclusive dentro do universo ali desses conglomerados de empresas, que englobam também a Dacia, né? A Lada é considerada meio que como uma marca irmã da Dacia, que fabrica carros como Logan, Sandero e Duster, que aqui são vendidos como Renault, mas lá fora são vendidos como Dacia Duster, Dacia Sandero, enfim, entre outros. O modelo Lada Laika quadradinho foi produzido na Rússia pela Lada até 2012, sem grandes alterações. Basicamente era o mesmo carro que foi vendido por aqui nos anos 90. O Lada Samara saiu de linha um ano depois, 2013, também sem grandes alterações. O Lada Niva, por incrível que pareça, ele é produzido até hoje na Rússia com o nome de Lada 4x4. O nome Niva foi emprestado para a Chevrolet, mas a Lada já anunciou que uma nova geração do Niva está para chegar até o ano de 2024, e aí sim o nome Niva deve voltar para o seu carro de origem. Mas por enquanto o Lada Niva, aquele antigo, ainda é vendido por lá, claro que com algumas mudanças, mas basicamente você vê que é o mesmo carro. É como se a Volkswagen ainda vendesse Gols quadrados por aqui. Mas é isso, meus amigos, um episódio curioso em que houve realmente uma invasão russa no Brasil. Claro, uma invasão comercial de produtos russos com abertura das importações em 90. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva e já dê o joinha no nosso canal. Eu aguardo vocês aqui no canal PL. Até o próximo vídeo. Tchau!